Meu nome é Guilherme De Franco, eu sou egresso da turma de 2023 em Relações Internacionais da FGV-RI. Eu apliquei para 5 mestrados no exterior, eu recebi uma resposta positiva de todos eles e eu escolhi pelo Instituto de Altos Estudos Internacionais em Genebra. É um programa em estudos internacionais e do desenvolvimento, com uma especialização em meio ambiente e sustentabilidade. Eu escolhi estudar relações internacionais na FGV, primeiro por conta da grade curricular. Então a gente tem todas as matérias tradicionais, de ciência política, de teoria das relações internacionais, mas aqui na FGV elas são muito complementadas pela trilha de economia, pela trilha de métodos quantitativos. O curso de relações internacionais na FGV me surpreendeu em vários aspectos, mas eu destacaria o alto rigor acadêmico, o currículo dos professores e o apoio para ingressar no mercado de trabalho. Eu definitivamente não pensava em fazer um mestrado logo após a graduação. E a FGV me possibilitou conhecer bem o mercado de RI, ter uma noção muito detalhada. E eu realizei um intercâmbio durante a minha graduação para a Universidade Pompeu Fabra, na Espanha, que foi possibilitado através de uma parceria internacional da FGV-RI, eu fiz através da FGV. E aí, após isso, de eu tomar essa decisão, veio todo o apoio da FGV-RI. Meu nome é Gabriela Vargas, eu me formei em Relações Internacionais na FGV e eu fui aprovada nos 2 programas de mestrado para o qual eu apliquei. Os 2 foram na Ásia e eu acabei optando por cursar um mestrado em Relações Internacionais na Universidade de Pequim, na China. Eu escolhi fazer Relações Internacionais na FGV-RI porque foi a instituição que me deu a confiança de que eu estaria preparada para o mercado de trabalho na área que eu quisesse ao final desses 4 anos de graduação. Quando eu escolhi cursar Relações Internacionais na FGV, eu já imaginei que seria uma instituição muito completa, até por isso que eu optei por essa instituição. Eu pude fazer, junto com a minha graduação, uma formação complementar em negócios internacionais, que é uma das formações complementares oferecidas pela FGV. Então, ao longo da graduação, eu pude entrar em contato com diversas áreas e entender quais eram realmente frutíferas para um trabalho futuro. É inclusive daí que veio a minha escolha de fazer o mestrado na China, porque eu pude entender o quão interessante, do ponto de vista profissional, seria desenvolver um estudo focado nessa área. Nesse sentido, foi muito importante o direcionamento dos professores. Eu fui assistente de pesquisa durante os meus anos da graduação e assim eu pude ter um contato muito próximo com o meu orientador. Esse contato com os professores também aconteceu através do centro de carreira, e foi ele que me deu a confiança de pleitear para as vagas nos mestrados na Ásia. Por causa de toda essa orientação, eu soube que eu poderia aplicar para mestrados que são ambiciosos, mas também de uma maneira que é factível, porque eu tenho confiança na minha formação. Guilherme, como você descobriu as diferentes oportunidades que um mestrado traz para além da carreira acadêmica? Então, Gabriela, foi dentro da FGV mesmo, porque quando a gente entrou, a gente esperava escrever muitos ensaios acadêmicos, por exemplo, mas a gente também fez várias outras atividades focadas para uma audiência específica. Então, a gente teve simulações de escrever um relatório, uma nota conceitual, um policy brief, pensando que a gente estava trabalhando num lugar X e entregando esse documento para uma audiência Y. E para você, foi parecido? Foi um pouco diferente? Como foi? Quando eu entrei na graduação, eu pensava muito em atuar no segundo setor, mas foi só durante a graduação que eu entendi o quanto esse setor é amplo e os diferentes requisitos para as diferentes áreas. Então, por exemplo, foi na FGV que eu descobri a existência da possibilidade de trabalhar em think tanks ou junto com análise de risco político, e esse tipo de trabalho combina muito conhecimento intensivo com a dinamicidade do mercado. E no sentido da internacionalização, Guilherme, como você sente que a FGV te preparou para uma carreira global? Eu não esperava que a gente ia ter tanta oportunidade de internacionalização já na graduação e que elas seriam tão importantes. Para a minha turma especificamente, a gente teve a oportunidade de visitar algumas organizações internacionais na Suíça e aí, como a gente já estava lá também, teve uma conversa sobre mestrados com o Instituto de Altos Estudos Internacionais, que é onde eu escolhi para fazer a minha pós-graduação. E também eu me lembro de inúmeras vezes que o Centro de Carreiras enviou para a gente por e-mail algumas oportunidades de trabalho no exterior ou de lugares de fora que permitiam o trabalho remoto desde o Brasil. Então, todas essas oportunidades e atividades nos permitiram ter uma noção muito grande, não só do mercado brasileiro, mas do mercado internacional também.
Para mim, o centro de carreiras e o intercâmbio também foram fundamentais, porque através do centro de carreiras a gente consegue ter contato com profissionais que a gente admira e entender qual que foi a trajetória deles e perceber que muitos deles, né, seguem o caminho de um mestrado internacional. E nessa questão do intercâmbio, eu fiz o meu intercâmbio para a Ásia, então eu já pude ter um primeiro contato com a região, com o continente e entender como funciona o mercado de trabalho lá. E isso também foi feito graças à GVRI. Além disso, não para por aí, porque nós temos o intercâmbio, mas nós também tivemos o intercâmbio remoto, tivemos alunos intercambistas nas nossas aulas, tivemos professores do exterior, então tudo isso é muito claro dentro da FGVRI quando se trata de globalização da nossa carreira.